Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que diz: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo estava num ambiente muito esportivo em Corinto, onde havia um grande estádio e se disputavam torneios olímpicos. Por isso, Paulo falou como o povo certamente entenderia, comparando a vida de um cristão à de um atleta. Entrar em um jogo sem conhecer as regras é derrota na certa. Por isso, muitas pessoas fracassam espiritualmente, porque ignoram as disciplinas espirituais. Ao meditar sobre esses versículos, vemos a necessidade urgente de compreender o propósito pelo qual o apóstolo Paulo se referiu dessa maneira à igreja de Corinto, pois no contexto, ou seja, nos versículos anteriores ao que lemos, ele mostra detentor de um direito de humilhar-se diante das mais variadas situações e dos mais variados tipos de pessoas, como escravo do Evangelho, para contribuir de uma maneira que a palavra chegue a eles e que o Espírito Santo os revele a salvação em Cristo e o perdão dos pecados, até o ponto de chegar a referenciar sua posição de apóstolo, não querendo qualquer tipo de honra, mas como aquele que se prepara para fazer tudo para a divulgação do Evangelho e revelar-se o amor. E ele, nesses versículos que lemos, faz a comparação do Evangelho, o caminho da salvação na fé em Cristo, como a vida de um atleta. Você é um atleta em Cristo ou de Cristo? Vamos comparar algumas características de um bom atleta com o dever de um bom cristão. Esforço. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. Não pode ter preguiça. Tem que estar em forma para vencer. Precisa ter vontade, se esforçar ao máximo. Esse esforço, por mais cansativo que seja, é um prazer para o atleta. Como cristãos, precisamos nos esforçar também pelo reino de Deus, como vemos descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Fazer o melhor para Deus, dedicar nossa vida totalmente a Ele com prazer. Se amamos a Deus, não achamos difícil servir a Ele. Você tem se esforçado para servir ao Senhor da melhor maneira? Aqueles que foram atletas e aqueles que seguem algumas personalidades esportivas sabem que não tem como ser atleta e não ter dores, pois em determinados períodos de competições nosso corpo é exigido de uma maneira exaustiva e sua recuperação não é tão rápida quanto esperamos e chegamos a participar muitas vezes com dores e um esforço demasiado para que o objetivo seja alcançado. Não é tempo de esmorecer, mas sim de continuar, ainda que esteja difícil. Saiba que a conquista será muito mais gratificante. Esforce um pouco mais e faça o melhor para Jesus.
Segundo, disciplina. Todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Em algumas traduções, tudo se domina. Para estar preparado, um atleta precisa se dominar e conhecer sua capacidade, a ponto de ir aumentando seus limites. Essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento na hora da competição. Se o atleta não tiver uma rotina de treino, não compreenderá seu potencial. Ele não conseguirá vencer suas limitações. Assim também, em nossa vida, precisamos aprender a treinar, sempre com disciplina para nos preparar e aperfeiçoar a cada dia. Se formos orar somente quando precisamos de um socorro de Deus na hora do aperto, não saberemos como fazer. As disciplinas espirituais são oração, jejum, leitura da Bíblia, culto, perdão e outros que agregam a essa prática, pois a prática é necessária para que habilidades sejam desenvolvidas. Sempre ouvi a seguinte frase em tudo que participei: a prática leva à perfeição, ou seja, só aperfeiçoaremos nossas habilidades se continuarmos repetindo várias vezes aquele fundamento. Por isso, é preciso treinar espiritualmente para as horas de luta. Você tem treinado sua vida espiritual ou está um pouco indisciplinado? Você tem entregado suas primícias, as primeiras horas do dia a Deus, orando, jejuando, meditando em sua palavra e confiado inteiramente nele? Exerça a disciplina espiritual e se prepare para vencer. Terceiro, alvo. Não corro como quem corre sem alvo. A motivação do atleta é vencer. Se começar uma competição pensando em perder, jamais conseguirá vencer. Sabe aquele negócio de já entrar derrotado? É isso que acontece quando os pensamentos, atitudes e o coração estão longe daquele propósito. Já condicionamos tudo em nossa vida à derrota. Por isso, a única coisa que passa na cabeça de um atleta é marcar pontos, gols, melhorar tempo e conseguir a vitória. Seu alvo é vencer. Lutar sem alvo é como se estivesse apenas dando golpes no ar. Nós cristãos também precisamos ter um alvo. Jesus nos disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13, o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nosso alvo é a salvação. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa e precisamos deixar todo pensamento de derrota, para então sermos mais que vencedores. Como descrito na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Qual é o seu alvo espiritual? Você está buscando sua salvação? Tenha o propósito de vida. Sua maior vitória é a vida eterna. A vida cristã, muitas vezes, será como a de um atleta. Teremos tempos de descanso, mas não muito. Teremos muitos afazeres, treinamentos, práticas, entregas em competições, pouco tempo para nos recompormos diante das mais variadas situações, mas com uma única certeza, que caminhamos firmemente à conquista da salvação eterna. Tudo isso não esquecendo que nossa luta não é contra o ser humano, como lemos na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso todo esforço, disciplina e alvo, ainda que no corpo físico, são espirituais. Pois toda nossa conquista no reino espiritual se converterá em benefícios físicos, pois chamamos à existência tudo que foi gerado para vir à existência. Para concluir, vamos comparar Jesus e seus discípulos como um time. Jesus escalou um time de 12 apóstolos, mas era ao mesmo tempo o técnico, capitão e jogador. Treinava, coordenava e jogava. Vamos imaginar um time de futebol e Jesus sendo o tradicional camisa 10. Tudo que tinha de jogadas diferentes e interessantes passava por ele, mas tinha que ter somente 11 jogadores, mas
eram 12, não dava para jogar. Nos jogos de preparação, Jesus colocou todos em campo. Deu a condição deles escolherem as melhores táticas, ficando cada um segundo suas qualificações técnicas, até que no momento crucial dessa preparação teve um desfalque muito importante. Um de seus jogadores foi comprado e abandonou a equipe. Sendo assim, Jesus teve que assumir o protagonismo. Mas como ele iria tirar todos dessa condição desfavorável? Muito simples. Em momentos de dificuldade, não ficamos inventando, fazemos o tradicional. Arroz com feijão, o básico, o fundamento, sem muita firulinha, e assim Jesus mostrou para todos, diante das dificuldades, embates, dores, marcação cerrada, pontapés, se entregou e deu tudo que tinha para a sua equipe. Eu, você e todo aquele que crê, recebe a vitória conquistada na cruz do Calvário. Jesus nos chama para a sua equipe e as regras são bem claras: crer, amar, perdoar, se entregar e viver por isso. Não esmoreça, continue condicionando sua vida a Cristo, mas não pare de se esforçar. Tenha uma disciplina espiritual e jamais perca o alvo. Saiba que Jesus fez tudo por você, para que você vá e faça o mesmo a todo aquele que necessita. Leve esse amor, leve essa palavra, leve essa salvação. E que o Espírito Santo te coordene em todos os seus passos. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Como somos gratos por mais este dia, Senhor. Somos gratos por todo o seu cuidado. Que a sua presença venha, Senhor, e seja real. Que nada, Senhor, atrapalhe ou nada, Senhor querido, modifique tudo que o Senhor fez. E, Pai, que em nome de Jesus, que a sua graça seja revelada a ponto de nós, ó Senhor, não duvidarmos mais daquilo que o Senhor tem proposto. Te agradecemos por este fôlego de vida, te agradecemos pela sua presença, mas não nos deixe, Senhor, ficar fora, Pai, deste propósito. Que, ó Senhor querido, através, Pai, desse entendimento espiritual, Senhor, nós possamos, Pai, caminhar rumo, Senhor, à nossa vitória. Rumo, Pai, ao propósito. Sim, Senhor, nos esforçando, Pai, cada vez mais para que a sua glória seja manifesta. Disciplinando todas as nossas atitudes e ações através da sua palavra e do Espírito Santo. E tendo, Senhor, um alvo claro que é a nossa salvação. Que em nome de Jesus, que nada mais seja por impedimento ou barreira, antes tudo, Senhor, venha à existência para que a sua glória seja manifesta. Não nos deixe cair, Senhor querido, no embaraço dessa terra ou muito menos, ó Senhor, ficarmos presos, ó Senhor, às coisas, ó Senhor, que nos induzem a ficar na zona de conforto. Que antes a sua palavra venha e nos leve, Pai, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou ou, Pai, nos proporcionou. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Que venha o Seu reino, que manifeste a Sua graça, manifeste a Sua glória. Venha com a Sua presença, Senhor querido. Livra-nos do mal, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa do Teu Filho, Senhor, mas antes revele o Seu poder. Consagramos esse dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.